Você já analisou o lucro de uma empresa, viu que ela estava indo bem, mas mesmo assim os papéis despencaram? Pois é, isso acontece com milhares de investidores que ainda não entenderam a diferença entre lucro contábil e geração de caixa. O mais curioso é que muitas vezes o lucro acaba sendo mesmo somente um número bonito no papel e não refletindo a verdadeira entrada de dinheiro no caixa da empresa. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Mailes, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações. E nesse canal nós conversamos sobre todo tipo de investimento, mas é claro, com foco no nosso vasto universo das ações. Quando eu comecei a estudar as empresas, eu também caí nessa armadilha de acreditar que o lucro alto era sinônimo de uma empresa saudável. Mas depois que eu entendi o verdadeiro conceito do caixa, principalmente do fluxo de caixa, os meus investimentos mudaram, os meus resultados melhoraram, as minhas análises ficaram mais precisas e principalmente eu comecei a conseguir enxergar o que realmente mostra o valor real de uma empresa. E o que eu vou te mostrar hoje é justamente isso, com base na contabilidade corporativa e também no valuation. Vamos começar então com o erro mais comum, acreditar que o lucro contábil mostra a verdadeira saúde financeira de uma empresa. Na verdade, ele não mostra. O lucro ele é resultado de uma série de regras contábeis, muitas vezes sim legítimas, mas que podem distorcer a realidade da empresa. Por exemplo, uma empresa pode registrar um lucro contábil simplesmente porque vendeu a prazo. Ela vendeu, ela vai ter lucro, mas o dinheiro não está no caixa. Então, no papel ela teve lucro, mas ela não tem na prática dinheiro para pagar fornecedores, para pagar funcionários, para pagar suas dívidas. Entende qual que é o problema? E a gente pode colocar aí como casos reais empresas do varejo. Muitas empresas do varejo aqui no Brasil estavam registrando lucro pouco antes de quebrarem. Por quê? Porque o caixa vinha negativo há vários trimestres, porque ia vender na prazo, ia vender na prazo, ia vender na prazo, e não tinha efetivamente dinheiro na empresa para poder pagar o que tinha que pagar. Então aquele investidor que ele investiu olhando só para o lucro, ele infelizmente se deu mal. Então a gente tem que separar. Lucro contábil é uma coisa, geração de valor da empresa é outra. Bom, mas se o lucro pode enganar, qual métrica então a gente pode usar? Eu já te dei um spoiler de qual métrica a gente pode usar. E é ele mesmo, é o fluxo de caixa. E aí a gente tem várias maneiras de analisar esse fluxo de caixa. A gente pode olhar para o fluxo de caixa operacional para entender qual é efetivamente o dinheiro que essa empresa está fazendo com suas operações. Mas eu particularmente também gosto muito de olhar para o fluxo de caixa livre, que é o dinheiro que realmente sobra depois de a empresa pagar tudo, é aquele dinheiro que vai sobrar no caixa da empresa. Então é o fluxo de caixa que vai revelar se a empresa está realmente fazendo dinheiro. O fluxo de caixa ele é o sangue que vai manter aquele negócio vivo. Enquanto o lucro ele é uma construção contábil, o caixa mostra efetivamente o que está acontecendo na empresa. É ele quem vai pagar dividendos, é ele quem vai pagar dívidas, né? Amortizar dívidas, é ele muitas vezes quem vai ser reinvestido na operação, é ele quem vai garantir o crescimento sustentável daquela empresa. Então, sem geração de caixa, não existe valor de verdade, por mais que o lucro contábil possa ser alto. Então as empresas sólidas, as empresas grandes, aquelas que já estão consolidadas no mercado, elas apresentam forte geração de caixa, porque é justamente essa geração de caixa que consegue fazer tudo isso que eu já te falei. Enquanto empresas que queimam caixa, quando o mercado vira, quando o ciclo vira, porque o mercado é cíclico, e quando ele vira, geralmente essas empresas acabam tendo grandes dificuldades. Legal, você já entendeu que é o fluxo de caixa e não o lucro que vai mostrar a saúde financeira da empresa. Mas como você pode colocar tudo que você já aprendeu nesse vídeo na prática, no passo a passo prático, aí na sua estratégia de investimentos? Eu vou te contar isso agora. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar a educação financeira para as pessoas, principalmente na parte de
investimentos em ações, porque quando as pessoas colocam o dinheiro delas em ações, elas aumentam o valor do dinheiro, porque aumentam o seu potencial de ganhos, e não perdem nem para renda fixa, e muito menos para inflação. Pessoas com maior poder aquisitivo conseguem proporcionar para outras pessoas que precisam melhores oportunidades, e dessa forma a gente consegue diminuir um pouquinho a desigualdade nesse país. Eu conto com você. Certo, então em algum momento você pode se perguntar, como eu consigo identificar se o lucro é aquilo ali mesmo, se é real ou se é um lucro ilusório? Eu vou te passar esse passo a passo aqui que você vai conseguir colocar já na sua estratégia e identificar facinho. O primeiro passo então é você abrir o demonstrativo de fluxo de caixa dessa empresa. Você vai pegar esse documento lá junto com o DRE no RI, nossa, quanta sigla. DRE é Demonstrativo de Resultados do Exercício. RI é uma área dentro do site da empresa, que tem capital aberto, obviamente, que é Relações com Investidores. Então, ou vai estar lá Relações com Investidores, ou vai ter RI mesmo. Aí você clica lá, você vai ter todos esses documentos. Existe outro lugar onde você pode pegar esses documentos? Existe. Você pode entrar no site da B3, a Bolsa de Valores Brasileira. E lá você vai conseguir ter acesso a relatórios financeiros que as empresas são obrigadas por lei a divulgar trimestralmente. Então você tem tanto o site da empresa quanto o site da B3, onde você consegue ter acesso a esse demonstrativo de fluxo de caixa. Agora é hora de você comparar o lucro contábil que está lá com a geração de caixa dessa empresa. Lucro está excelente, geração de caixa excelente? Excelente. Lucro está excelente, geração de caixa negativo? Opa, vamos analisar mais a fundo, vamos entender o que está acontecendo. Então agora é a hora de você analisar o histórico. É muito importante, nunca analisa uma coisa, um trimestre só, um indicador só. A vida da gente nada é sozinho. A gente sempre precisa de mais coisas, né? Então nunca faça as coisas sozinho, né? Não analisa uma coisa só, não olha para um lado só. Então você vai olhar o histórico, você vai olhar outros trimestres, outros anos, para entender se aquilo é uma coisa recorrente. Uma empresa pode sim ter um lucro contábil positivo com uma geração de caixa negativo em um trimestre por conta de um evento sazonal. É normal, isso não quer dizer que é consecutivo. Agora, se for uma coisa frequente, aí já é um problema estrutural. Aí é onde você consegue identificar que não tá legal. Bom, como é que eu vou saber então se essa empresa está queimando caixa à toa ou não? Você vai olhar para o CAPEX. O CAPEX, o que ele é? Capital Expenditure, que significa investimento em ativos. O que é investimentos em ativos? Podemos considerar que essa empresa ela está queimando caixa para colocar nas suas operações, para expandir suas operações, para expandir o mercado onde ela atua, para melhorar, investindo em tecnologia. Esse é um motivo fidedigno para queimar caixa. Então a empresa está queimando caixa, mas ela está investindo em CAPEX, tá legal? Então tá jóia. Então você sabe por quê. E você vai analisar os outros fundamentos para entender se faz sentido aquela ação ou não, tá? Mas aí você tá entendendo para onde está indo caixa. O investimento em CAPEX é ruim e o caixa tá negativo, tá ruim, tá queimando caixa à toa. Então tá queimando caixa à toa, pode ser dívida, pode ser um monte de outras coisas, né? Tem que analisar cada caso isoladamente, mas pode ser outras coisas. Então você consegue identificar que não está legal também olhando para o CAPEX. E já que eu falei em dívida, você vai também verificar o endividamento desta empresa. Por quê? Porque muitas empresas conseguem mascarar os problemas financeiros contraindo dívidas. Então, quanto mais dívida você contrai, mais lucro, teoricamente, você vai ter. Né? Lucro contábil, lá no papel só. Você vai ter. Então, você pode contrair dívidas para até mexer nos indicadores, mas a empresa ainda está em mal situação financeira e operacional. Então, por isso, você também precisa analisar as dívidas. Então, vamos recapitular aqui para não ficar nenhuma ponta solta, para você não ficar confuso. Primeiro, você vai precisar do DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, tá? Você vai pegar lá com o DRE, no Relações com Investidores do site da empresa, como eu te falei, ou na B3. Segundo ponto, você vai precisar comparar a geração de caixa
com o lucro contábil. Lucro bom, demonstrativo de fluxo de caixa bom. Temos uma empresa legal, precisamos analisar o resto. São só 2 indicadores, né? Eu já falei, temos uma empresa boa. Mas calma, tem outras coisas para analisar. Lucro bom, geração de caixa ruim. Por quê que essa geração de caixa está ruim? Você consegue analisar se é uma coisa pontual em um trimestre ou se é uma coisa recorrente. Você precisa fazer essa análise para entender, porque se for coisa recorrente, aí é mais complicado ainda. Como que eu vou saber se está queimando caixa por bem ou por mal? CAPEX. Vai olhar para o investimento que essa empresa está fazendo. Está investindo bastante na própria empresa, está reinvestindo muito para a empresa crescer? Legal, faz sentido queimar caixa. Putz, não tá. O investimento em CAPEX está ruim. Então a empresa está queimando caixa à toa. Pode ser por dívida, pode ser por outro motivo. Aí tem que saber por que é, mas está queimando caixa à toa. Por último, endividamento. Olhou para o endividamento porque o endividamento pode aumentar o lucro e mexer nos outros indicadores, principalmente em alguns múltiplos de mercado. Que a galera gosta bastante de olhar em múltiplo, né? O endividamento também pode mexer em alguns múltiplos. Então, você vai olhar o endividamento. Esses são os 5 passos que você vai fazer para você saber se uma empresa está financeiramente saudável ou não. Esquece lucro. Vamos olhar para o caixa, geração de caixa. Um dos erros muito comuns também que a gente vê é analisar o DRE sozinho. Não analise o DRE sozinho. Olhe para o balanço. Analise o balanço patrimonial. Analisa os ativos dessa empresa. Lá no balanço vai ter ativo, passivo. Analisa. Olha a dívida. Analisa no geral. Olha essa empresa na sua totalidade. Porque dessa forma você vai conseguir ter mais assertividade. Então você precisa saber que existem sim formas da empresa. Eu não estou falando que a empresa é maldosa, de que todo mundo faz isso, de que o mercado é mau. Não é isso. Mas existem formas sim da empresa conseguir mascarar o resultado negativo aqui e ali para que o mercado se mantenha calmo e para que os seus papéis não despenquem. Então existem ali manobras, né? E você precisa estar atento. O investidor fundamentalista ele está atento também a esse tipo de manobra. Então a empresa está fazendo lá, mas eu estou sabendo que a empresa está fazendo e por que ela está fazendo. É por isso que o investidor fundamentalista tem que desconfiar de lucros maravilhosos, voláteis demais, tem que desconfiar de margens fora da média do mercado, fora da média de outras empresas, sabe? Uma empresa que está muito acima das outras similares no mesmo setor, alguma coisa tem ali, e principalmente em resultados, que é como a gente está falando aqui do lucro, que não refletem a realidade da geração de caixa. Lucro de verdade é aquele que se converte em caixa, e não só em dinheiro num relatório. Então a gente tem que ter dinheiro no caixa. Então o grande insight que esse vídeo deixa pra gente aqui, a grande lição, é que o lucro contábil sozinho, ele não representa nada. A riqueza da empresa está mesmo em gerar lucro que se transforma em caixa e caixa que se transforma em riqueza para o seu acionista. Quando você começa a olhar para o caixa, você entende que muitas vezes o lucro contábil é só um discurso e que o caixa mesmo é que é o fato. Então comenta aqui embaixo se você já analisava o fluxo de caixa das empresas ou se você estava só olhando para o lucro e se agora você vai começar a analisar melhor a geração de caixa dessa empresa. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer enorme para mim fazê-lo. Um grande abraço e até a próxima.